Irmãos, eu falei que ia parar de pregar doutrina, mas eu não consigo parar. É mais forte do que eu gosto muito, é muito mais forte do que eu, não consigo me calar, sabe? Vem aquela vontade de falar sobre doutrina, quando eu vejo, eu já falei. Irmãos, eu só abro a boca quando eu tenho certeza, quando Deus toca no meu coração. Irmãos, muita gente quer saber se carne de porco é pecado, né? Então, eu passei a minha vida toda achando que carne de porco era pecado, principalmente naquela semana ali de, não sei se é de Páscoa, sei lá, que só pode comer peixe. Aí tá, mas eu já fui criada sem carne de porco, comendo assim, raramente, pouquíssimas vezes. Eu comi carne de porco pouquíssimas vezes na minha vida, já fui criada sem carne de porco, tá? Por causa da saúde mesmo. Aí, passei a vida toda pensando que carne de porco era pecado, até porque os adventistas falam que carne de porco é pecado, né? E eles são vegetarianos, eles evitam todos os tipos de carne. Mas eu fiquei assim durante toda a minha vida com essa dúvida: será que carne é pecado, sim ou não? Eu ouvi várias revelações sobre carne. Testemunho de arrebatamento, revelações. Umas disseram que sim, outras disseram que não. Aí que eu fiquei mais na dúvida ainda se carne era pecado. Carne vermelha, sei lá, de porco, de boi, de vaca. E aí, tem algumas revelações que diz que carne é pecado, tem outras revelações que diz que carne não é pecado. Sobre carne de porco não tem nenhuma revelação que fale especificamente sobre isso. Mas teve um pastor muito fervoroso, muito usado por Deus, que ele falou que carne de porco não é pecado. Aí eu pensei, nossa, ainda bem que não é pecado. Fiquei aliviado, porque eu comi um pedacinho assim, bem pequenininho mesmo, de carne de porco, quando eu fui num churrasco, né, do meu cooperador, da minha igreja, CCB. Fui no churrasco na casa dele, comi um pedacinho bem pequenininho, porque eu não consigo nem distinguir carne de porco de outras carnes, porque eu não conheço realmente. Só que quando eu boto na boca eu vejo que tem alguma coisa diferente. Isso não... Eu pensei que fosse frango, mas não é. Eu pensei que fosse carne de boi, de vaca, mas não é. Quando eu vejo, meu Deus, a carne tá tão diferente, deve ser carne de porco. Porque eu realmente não fui criada com carne de porco, né? Porque eu pensava que era pecado, né? Mas o pastor falou que não é pecado. Ainda bem que não é pecado. Mas mesmo não sendo pecado, eu não vou comer. Assim, só se quando eu vou no churrasco na casa de alguém, a pessoa assim, me oferece a carne e eu não sei distinguir qual é de porco e qual é de outro tipo de carne. Eu acabo comendo sem querer. Mas aí depois quando eu vejo que é carne de porco, aí eu não como mais. Aí, irmãos, mesmo não o pastor falando que carne de porco não é pecado, mesmo assim, vamos evitar a carne de porco, porque a carne de porco, ela faz muito mal à saúde, não é uma carne saudável, não é uma carne boa para estar se comendo assim com frequência não, né? Melhor você comer outra coisa, comer um ovo, comer outra coisa. Ou comer só arroz, feijão, legumes mesmo, né? Mas se você puder evitar a carne de porco, evita. Agora, se você comer sem querer, você não tá pecando, porque o pastor falou que não é pecado, então não é. E eu acredito muito no que ele fala, né? Nesse pastor que eu tô falando. Pastor muito dado por Deus. Mas, irmão, aquelas pessoas que acreditam que carne de porco é pecado, não vamos zombar delas, não vamos humilhar elas, porque todos nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós sempre tem alguma coisa que a gente acha que é pecado, mas não é, ou acha que não é, mas é. Então, entendeu? A gente ainda tá descobrindo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, a gente não tem que ficar humilhando os outros, tá bom?
Outra coisa, mesmo que carne de porco, carne de boi, carne de vaca, carne de frango não seja pecado, mesmo assim, não comam carne de porco. Mesmo assim, evitem carne de porco, porque não faz bem para a saúde. E também, se daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, Jesus te revelar que carne de porco era pecado, sim, ainda bem que você evitou, né? Ainda bem. Até porque eu tenho estudo bíblico, gente, no meu e-mail, provando na Bíblia que carne de porco é pecado. Meu Deus. Eu salvei ali aquele estudo bíblico, nem li, eu ainda vou ler. Só de saber que eu tenho estudo bíblico provando que carne de porco é pecado, já nem tenho vontade mais de comer carne de porco, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida. Mas, independente se for pecado ou se não for, não coma carne de porco. Dê preferência a outros alimentos mais saudáveis, né? E é isso, irmãos. Porque pode te levar a pecar, pode estragar a tua saúde, né? E acho que ia falar alguma coisa, esqueci o que eu ia falar. Então é isso, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, e perguntem para Jesus. Não sai perguntando para outros canais, não sai perguntando para outras igrejas, para outras pessoas, para seus familiares, para seus amigos. Não pergunta para os outros, pergunta para Deus, pergunta para Jesus, pergunta para o Espírito Santo de Deus se é pecado ou não, tá? Se pode ou se não pode. Que Deus vai te revelar. Glória a Deus, é só isso. A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus seja louvada.